O nosso propósito aqui juntos é investigar a natureza da mente, a verdade sobre a mente. Estudar a verdade sobre a mente é compreender como a mente em nós funciona. Esse aprender sobre o autoconhecimento requer esse conhecer o funcionamento da mente em nós. E a presença da mente é a presença de estados. Estados como o apego. Portanto, quando você vem e pergunta como se livrar do apego, é como perguntar como vencer o medo. Nós não compreendemos com clareza a verdade sobre a mente. A verdade sobre a mente é a verdade do eu. Em geral, nós usamos a expressão mente como algo separado de nós mesmos. Nós dizemos, por exemplo, a minha mente, os meus pensamentos, as minhas emoções. Nós falamos como um objeto separado do sujeito. Assim, nós temos a presença do eu e a presença da mente. A presença desse eu e o apego. Eu quero me livrar dos meus apegos, porque os meus apegos me fazem sofrer. Toda a nossa linguagem, repare, ela é cultural. Ela está dentro dessa estrutura de sociedade, de cultura humana. E a nossa linguagem, como ela se assenta no modelo do pensamento, é como se o pensamento fosse algo separado desse que está pensando. Assim, nós usamos a expressão os meus pensamentos, os meus desejos, os meus medos e os meus apegos. Nós estamos vivendo em um princípio de separação. Nele nós temos a ideia do controle. Alguém presente para controlar. Alguém presente para monitorar. Alguém presente para sublimar, se livrar, fazer algo contra aquilo que não quer, ou se agarrar àquilo que deseja. Então, por não compreendermos a verdade sobre a mente, nós falamos da mente, deste eu, do ego e da pessoa. Então, para a pessoa, ela tem uma mente, e nesta mente ela tem pensamentos, ela também tem sentimentos e emoções, e ela tem que se livrar do que não quer e tem que continuar apreciando o que deseja. É alguém no querer, é alguém na vontade, é alguém separado. Enquanto estivermos sustentando esse modelo de pensamento sobre nós mesmos, separando a mente deste eu, este eu da mente, este eu da pessoa, a pessoa deste eu,
Enquanto estivermos fazendo esse jogo de separação, esse truque do próprio pensamento de separar para sobreviver na sua continuidade, sim, porque o pensamento ele sobrevive na sua continuidade, nos dando a ilusão de uma identidade presente, que se separa como sendo o pensador, como sendo este eu ou a pessoa. Enquanto estivermos alimentando esta condição, estaremos alimentando sofrimento, conflito. Nós precisamos descobrir como olhar para nós mesmos sem a separação. E nós só podemos fazer isso, olhar sem esta separação, quando ficamos quietos, quando não interagimos com o pensamento, ou com o sentimento, ou emoção, ou percepção. E nós não sabemos fazer isso. Tudo que sabemos é manter a continuidade de alguém. Quando você está com raiva de alguém, a presença da raiva em você é a presença de um modelo de pensamento que se sustenta na separação. O pensamento lhe fala, lhe comunica a presença de alguém. Alguém que está tendo lembranças sobre o que ouviu ele ou ela falar, sobre o que sentiu com ele ou ela no passado. Quando esta lembrança surge, surge a presença de uma identidade que se separa para cultivar essa lembrança com aquela sensação novamente voltando. Assim, há várias coisas aqui presentes que a gente não se dá conta. A primeira delas é exatamente esta dualidade entre esse que sente e aquilo que ele está sentindo. Entre esse que está tendo a lembrança e a lembrança. Como se houvesse uma separação, o que de fato não é real. A presença da lembrança é a presença daquele que se lembra. A presença do sentimento é a presença daquele que sente. Quando isso fica claro pela observação, sem interferir, anulamos esta dualidade. Portanto, aqui o elemento principal é ficar quieto. Esse é o elemento principal para o fim desta condição psicológica de dualidade e, portanto, do apego, ou da raiva, ou do medo, ou da tristeza. Assim, eliminamos, com a eliminação desta dualidade, eliminamos o eu, porque eliminamos a mente. A eliminação do eu é a eliminação da mente. A eliminação da mente é a eliminação desta pessoa, deste ego, que está com raiva, magoado, ferido, triste, ou apegado, sofrendo por este apego. Este apego não está separado deste apegado. Este medo não está separado desse medroso. Esta raiva não está separado desse raivoso. Essa é a forma verdadeira de nos aproximarmos desta questão do fim para esta interna confusão psicológica.
em que nós nos encontramos. Aqui, a verdade sobre isso é o seu encontro com a vida. Nós não temos um encontro real com a vida. Nós estamos tendo constantemente, a partir da pessoa, um modelo de avaliação desse avaliador, que é o eu, dos pensamentos. Estamos tendo um encontro com o gostar a partir desse que gosta ou não gosta das outras pessoas, das situações ou da vida como ela acontece. Assim, há uma distância, há uma separação entre este eu e a vida. Portanto, nós desconhecemos esse encontro com a vida. A verdade da revelação de Deus. Na pergunta como encontrar Deus, consiste nesta ciência da vida, sem o eu, sem a mente, sem a pessoa. E, portanto, sem esta qualidade de estado de conflito, de dualidade. Observe a importância disso. Quando você pergunta como encontrar Deus, mais uma vez está afirmando uma ideia, uma crença, uma conclusão do pensamento de uma separação. Você está sustentando esta conclusão de separação, reafirmando esta dualidade entre você e Deus. É assim que estamos levando nossas vidas. A particular vida da pessoa, do ego, da mente, que é este eu. Um encontro real com Deus é um encontro real com a vida. A forma de aproximação para esse encontro é descobrindo como olhar, como escutar a si mesmo, como olhar para si mesmo. Olhar para si mesmo sem a ideia de alguém. Escutar a si mesmo sem a ideia de alguém. Para rejeitar o que não quer em si mesmo. Ou para apreciar o que gosta em si próprio. Assim, descaracterizamos a presença de uma identidade. Ela se vê presente apenas porque o pensamento alimenta a imagem, sustentando a imaginação de uma identidade. Esta autoimagem é a pessoa. Portanto, o que é aprender sobre o autoconhecimento? É se aproximar de si mesmo. Sem o eu. É isso que nos coloca diante deste grande portal para esse encontro com a felicidade. Porque a natureza da verdade, a natureza de Deus, é a natureza do amor. Quando temos a presença do amor, não há mais sofrimento. Apenas nesse sentido aqui, nós usamos a expressão felicidade. Mais uma vez, a ideia geral que as pessoas fazem desse encontro com a felicidade consiste em realizar no futuro alguma coisa para a pessoa ser feliz.
Mas a pessoa é o eu, é o ego, é a mente, nesta dualidade. Portanto, a pessoa jamais será feliz. O que nós temos experimentado como pessoa no mundo, na vida, são momentos de prazer, de conforto, realização, satisfação por conquistas. Então, em alguns momentos, nós relaxamos e sentimos um prazer, uma satisfação, um preenchimento, uma temporária realização sentimental, emocional, física. Esse estado de conforto, de ânimo, de entusiasmo, de preenchimento, nós chamamos de alegria. A esta alegria nós chamamos de felicidade. Então, o que nós conhecemos por felicidade são momentos alegres, de preenchimento e satisfação, nesta ou naquela realização, neste ou naquele preenchimento. No entanto, a ciência da felicidade consiste em ser. Isso não é para alguém, para a pessoa, para a mente, para o eu. O pensamento desconhece aquilo que está além dele, fora dele. Olhe para si mesmo, todos os estados que você viveu de felicidade foram só estados de momentos felizes que já foram. Assim são todas as nossas experiências. Nenhuma experiência se sustenta sem a memória, sem a lembrança e, portanto, sem o passado. Você não pode me falar de uma experiência feliz sem a memória, sem a lembrança, sem a recordação. O ponto é que a recordação, memória, lembrança é algo que já foi. A realidade da felicidade não é algo que já foi, nem é algo que será. Assim como a realidade de Deus não é algo para se encontrar, ou algo que foi encontrado. Quando temos momentos de inspiração, momentos divinos, como nós chamamos, nós falamos de uma experiência que nós tivemos com Deus. Mas quem é o elemento que teve essa experiência? Quando falamos de uma experiência que já aconteceu, a comunicação dessa experiência requer a presença do pensamento e, portanto, a presença do passado. Para esse experimentador é a pessoa, é o eu. O eu vive na memória, a pessoa vive no passado. Então, é de experiência que o experimentador vive. São de experiências que ele se recorda. Nós não estamos lidando com a verdade de Deus. Quando falamos de uma experiência que nós tivemos, estamos falando de uma lembrança, de um momento. Sim, foi um momento sublime, maravilhoso, extraordinário, mas isso foi embora.
Nós aqui estamos lidando apenas com uma recordação, uma lembrança, carregada com um elemento sentimental, emocional, de imaginação, porque esse instante não revela aqui outra coisa a não ser esta memória. Esta memória se fundamenta no passado, em uma experiência que não está aqui, em uma experiência de registro de memória. Portanto, percebam isso. Nós estamos vivendo na memória, estamos vivendo no passado. Quando nos deparamos com a verdade da revelação nesse aprender sobre o autoconhecimento, descobrimos o que é olhar para esse instante sem o eu. Essa é a presença da meditação. A presença da meditação é o descarte desta psicológica condição de experimentador, de pensador, de mente, deste eu. O olhar para esse instante sem o passado é morrer a cada momento para o que já foi. Só então temos esta porta aberta, revelando a vida neste instante. A ciência de ser é a presença da meditação. Você pode ir ao mercado de flores, lá onde se vendem flores, e você pode comprar uma flor e trazer para casa. Você pode trazer uma flor ou pode trazer um ramalhete de flores. Você coloca aquelas flores em um jarro, mas essas flores, se você comprou essas flores em um mercado onde as flores ali não são naturais, você tem um jarro de flores em casa, mas essas flores não têm perfume. Então você pode ter um jarro de flores em sua casa. Essas flores irão durar muito tempo. Essas flores não irão morrer. E também não irão perfumar, nunca, porque são flores artificiais. Você comprou no mercado onde vendem flores artificiais. Algumas pessoas estão investindo suas vidas tentando descobrir técnicas ou práticas de aproximação da realidade divina, da realidade de Deus. Mas elas estão indo a um mercado de flores artificiais. Quando elas dedicam suas vidas na busca de técnicas ou práticas de meditação. A verdade da meditação é o encontro com uma flor natural que exala o seu próprio perfume. É algo tão frágil que a cada momento se mostra novo e fresco. É algo tão frágil que pode morrer. Então, a presença da meditação é o encontro com a realidade de um estado natural de ser, onde há um perfume presente desta flor natural que floresceu e que a cada momento floresce porque
A morte ocorre momento a momento e a vida acontece instante a instante. O que diferencia a presença da meditação real, da real meditação, para aquilo que alguns entendem aí fora por meditação, é que aqui a presença da meditação é morrer a cada instante, a cada momento, para o que já foi. Não existe uma entidade presente como esse meditador. Na prática, quando temos a presença da meditação, quando há meditação, quando ela está ali, não existe o meditador. A presença da meditação é algo que ocorre momento a momento, assim como a vida acontece a cada instante, a morte do passado ocorre a cada momento. Esse encontro com o instante presente, com o momento presente, é o encontro com a vida, é o encontro com a morte. Quando morremos para o passado, para a continuidade da pessoa, do eu, da mente, do pensamento, das memórias e lembranças, de toda essa estrutura do experimentador, temos um contato com a vida se revelando neste instante, momento a momento. Essa é a presença da meditação. Essa presença da meditação que revela aquilo que é indescritível, inominável, aquilo que está além do pensamento, além das experiências. Portanto, a presença da meditação é a presença desse encontro com Deus. Você pergunta como encontrar Deus. Não há técnica, não há fórmula, não há prática. Não existe alguém para esse encontro. É algo que se revela quando o eu não está. Quando a pessoa, a mente, o ego não está mais presente. É o que estamos aqui nos aproximando para investigar, para compreender. A cada momento, lá está o florescer desta nova flor, instante a instante, exalando o seu perfume. Essa é a arte desta divina presença, desta real consciência. Você, em seu natural estado de ser, é a presença do amor, da paz, da liberdade, é a presença da meditação. Não é você praticando a meditação. A meditação é você. Quando o eu não está. Quando esse você, que o pensamento identifica, explica, justifica, conta histórias sobre ele. Quando esse você não está, temos esta realidade presente. Aquilo que aqui está presente sendo a vida, é aquilo que aqui está presente sem qualquer separação entre a vida e a morte. Na realidade, estamos apenas diante de conceitos, porque aquilo que aqui de fato está presente, a cada momento se revelando, é atemporal, está fora do tempo, está fora desse movimento
de vir a ser. A natureza da verdade sobre você não carrega apego, não carrega medo, não carrega desejo, não carrega conflito, não carrega sofrimento. A realidade sobre você é a realidade de Deus. Há uma única realidade presente. Tudo mais não é a realidade. É apenas parte da imaginação do pensamento. E aquilo que o pensamento imagina está dentro do seu modelo conhecido, descritivo. Tudo que se pode descrever, explicar, guardar, ver dentro de conceitos, imagens e representações mentais, está dentro do conhecido e, portanto, de experiências passadas. Aquilo que é real está aqui se revelando, instante a instante, momento a momento. Nesse experimentar, sem o passado, sem a ideia do presente e sem o conceito do futuro. Portanto, a vida real é a vida em Deus, neste ser. Esta é a presença da meditação. É o que estamos aqui com você, aprofundando nesses encontros. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias de uma forma online. Então, eu quero deixar aqui um convite para você. Além dos encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nós não temos essa inteligência espiritual. A nossa inteligência, ela é técnica. É a inteligência para aquela profissão. Aqui, quando colocamos a expressão inteligência espiritual, estamos falando dessa inteligência divina, desta aproximação da vida, onde temos uma visão de totalidade.